Sou eu de novo. Ou pela primeira vez. Então, esse é meu primeiro resumo de livro. É sobre o livro A Casa dos Espíritos, com o título original de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Foi publicado em 1982 e é a primeira e mais famosa obra dela. É um romance de realismo mágico, também trata da história do Chile, por causa da época que ela foi lançada. Ele se passa meio que na época que foi lançado, que é assim, década de 80 mais ou menos. É um romance autobiográfico e já existe uma adaptação para o cinema que foi feita, acho que 1 ano depois do lançamento do livro, se não me engano. Não me lembro, me desculpem. Então, eu vou colocar a capa do livro bem aqui. Mas eu espero muito sinceramente que eu tenha colocado na edição, porque senão eu vou estar apontando pro nada e vai ser constrangedor. Então, vou pegar minhas anotações aqui, né? Minha memória não é tão boa assim. Não se engane, mesmo que o nome dê algumas impressões, é um livro sobre política. E ele se passa assim na década de 80, que o mundo estava sofrendo com a Guerra Fria, bipolarização mundial e basicamente o estouro das ditaduras militares na América Latina, e teve muitas ditaduras militares. E o livro retrata a ditadura chilena, mas retrata também antes dela ter começado e depois dela ter começado. Então, abrange bastante coisa da história. O título A Casa dos Espíritos não é necessariamente de algo sobrenatural. Ele é mais uma metáfora em relação à história. O máximo de sobrenatural que a gente teria é que uma das mulheres principais, uma das protagonistas, ela é clarividente. E a família inteira é conhecida meio pela clarividência, mas alguns deles não têm. Então depende muito. Eles são clarividentes, eles conversam. Alguns deles podem ver meio que futuro, conversar com o outro mundo. E isso assustava bastante a parte normal da família. O livro trata de 4 gerações de mulheres de uma mesma família e seus respectivos companheiros. E alguns outros personagens, mas você pode descobrir lendo o livro. Trata sobre a luta também do sufrágio feminino, trata sobre esquerda e direita, sobre os conservadores e os novos, as novas ideias. Também mostra como as ideias vão mudando com o tempo e vão sendo substituídas. Mostra o golpe de Estado e a ditadura militar de Pinochet. Eu acho que é Pinochet. O livro fala sobre mulheres fortes e homens conservadores e fala sobre como continuar amando pessoas tão diferentes de você. E ele trata principalmente de 2 famílias ricas chilenas. A primeira delas é a Del Valle, e que é do casal Nívia e Severo, e eles têm 2 filhas, que é a Rosa e a Clara. A Clara é clarividente. O Severo, ele é aspirante a político, e ele e a Nívia lutam pelo sufrágio feminino. A outra família é a família Trueba, que é da Viúva Esther, e os filhos dela, que são a Férula e o Esteban. O Esteban, ele casa com a Clara, da família Del Valle, a clarividente. E o Esteban, ele é um homem muito ruim. Ele maltrata seus empregados, ele já estuprou mulheres, ele submetia sua família à submissão, ele deixava elas em seu controle. Ele não era um homem bom, não mesmo. Ele devia se casar com a Rosa, mas ela foi envenenada e por acaso foi um engano. Era pro pai dela ter sido envenenado, era pra ser o Severo. E aí, depois dela ser envenenada e ela acaba morrendo, obviamente, a Clara decide ficar 9 anos em silêncio. E depois desses 9 anos ela volta a falar e decide que vai se casar com o Esteban. E o Esteban, mesmo sendo um homem muito ruim, ele gosta muito da Clara.
Então, eu meio que dei uma abreviada bem grande no livro, porque é um resuminho pra te convencer a comprar ele. Porque eu mesmo não li, eu vou ler com o meu clube do livro, e depois eu vou fazer um resumo contando, tipo, a história inteira mesmo. Mas esse vídeo já tem spoilers, porque eu pesquisei bastante do livro pra falar sobre ele. A Clara dá à luz a Blanca, que já é a terceira geração do livro, e avançando mais anos ainda, em uma viagem para a fazenda deles, que é a Três Amores, a Blanca se apaixona por Pedro III, que por acaso é uma união não aprovada pelo Esteban, porque o Esteban, ele acha que não existe igualdade entre as pessoas. E o Pedro III, ele era camponês, então ele não admite que a filha dele se case com um simples camponês. Depois disso, a Clara dá à luz de novo a 2 gêmeos, o Nicolas e o Jaime, mas eu não vou aprofundar sobre eles, aí é bem mais profundo na história. Depois do nascimento dos gêmeos, os pais da Clara são mortos em um acidente e ela fica bem abalada com isso, atrapalha o parto e até acontecem umas coisas bem difíceis em relação ao corpo dos pais e até uma cabeça faltando. É realmente uma situação muito difícil. Basicamente, o livro é dividido em 2 partes e o começo dele mostra muita discriminação e conservadorismo. E aí a segunda parte já é uma coisa meio diferente, já é mais as consequências disso na sociedade. Os camponeses começam a espalhar propaganda de revolução e depois de bastante tempo, obviamente, a Blanca acaba ficando noiva não, desculpa, ela fica grávida do Pedro III, mas eles são separados e aí ela dá à luz a Alba, que é meio que a primeira criança normal da família, porque ela não é clarividente e ela é a mais próxima do Esteban, o vô dela. Quase ninguém é próximo dele, porque ele é um homem difícil. A Clara falece, ela decide morrer, literalmente, ela realmente decide morrer. Ela não se mata, ela só tipo, já fiz tudo que eu preciso, vou morrer. Anos depois, a Alba já tá na faculdade e ela se apaixona pelo Miguel, que é um líder estudantil de esquerda. Os socialistas ganham a eleição, por mais surpreendente possível, mas logo já acontece o golpe militar, derrubando o presidente, e aí se instaura a ditadura de Pinochet, e aí o caos se instaura no livro. Acontece tudo. E os camponeses, eles decidem fazer a revolução que eles estavam planejando e eles tomam a fazenda do Esteban. E ele tenta lutar contra eles, mas ele é feito refém, e aí dá merda. E aí eles... A Alba não. E aí é isso. O Esteban, ele tentou fazer os conservadores voltarem, porque ele é extremamente conservador, mas ele percebeu que fudeu, a ditadura se instaurou, e aí o máximo que ele pode fazer é ajudar a Blanca e o Pedro fugirem pro Canadá, porque eles eram, tipo, ativos na política, e aí, como eles são democratas, assim... Porque como eles são socialistas, era muito perigoso para eles continuarem lá com a ditadura. É um livro duro, com um realismo que pode até ferir, mas são coisas que são atemporais, elas são essenciais em qualquer época que você lê ele. E ele é o tipo de livro que se você ler de novo, você sempre vai achar alguma coisa a mais que você vai ver diferente, vai entender diferente, ou que você nem tinha percebido. Bem, é isso. A Casa dos Espíritos. Eu espero que vocês gostem. O link vai estar aqui na descrição para vocês comprarem na Amazon, que é o melhor lugar para comprar livro. Eu compro, tipo, todos os meus livros na Amazon. Eles chegam super bem, chegam rápido, chegam de qualidade, são mais baratos que livrarias. Então, tá aqui. Olha na descrição, compra, me dá uma comissão. Vou ficar feliz, continuar fazendo. É isso. Tchau. Vejo vocês no próximo vídeo.